Agora estão fazendo os quadradinhos para fazer os pezinhos de moleque. Esse moleque é muito chato. Aí, fala aí, mulher. Não sei fazer isso não, só fazer comer. Faz até que eu não faço, quer dizer, eu nem faço pé de moleque. Estamos aqui no processo do pé do moleque, gente. Olha aí, ó. Só as profissões aí, olha. Pé de moleque. Aí nós estamos fazendo. Agora já tem um forno ali. Isso aqui parece que vai sair meio com jeito de pé de moleque, isso daqui, ó. Ei, gente, tem que fazer o dedo. Hã? Tem que fazer o dedo do pé. Dedo do pé? Os dedos e os pezinhos. Pra quê? Do moleque, o pé dele não tem dedo não. Isso aí é